Voltei, neném! Vem com o pai! O papai chegou! O papai chegou! Se liga só! Fechando o assunto cinemática aqui, um comparativo na revisão, zona de cinemática. Tô fazendo uma proposta nova aqui, nunca fiz isso aqui, certo? Mas pra gente ver uma parada diferentaça, fazer os comparativos, fazer análise de gráfico e tudo mais. Beleza? Então nós vamos desenrolar aqui movimentos retilíneos, de um modo geral. A gente vai estar falando do MRU e do MRUV. Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variável. Se liga que eu falei contigo que existem 4 pilares no estudo da cinemática: tempo, posição, velocidade e aceleração. Toda questão de cinemática dá trabalho para a galera muitas vezes, não só pela física, como a interpretação de texto e também aquela negócio assim, temporária e equação. Qual é a equação que eu vou usar agora, Guto? Qual é a equação? Qual é a equação que eu vou usar? Ih, caraca! Sabe qual é? Ai, eu odeio o movimento retilíneo uniformemente variável. Tem equação... Calma, calma. Tô aqui, pô. Se liga só. Então, vai na parada. Embasado nesses 4 pilares, a gente vai analisar e fazer a comparação entre os dois movimentos, certo? Feito a comparação entre os dois movimentos, a gente vai analisar o que a gente tem de função, certo? Para trabalhar as equações. Daí a gente vai fazer um comparativo, fazendo a leitura do gráfico a partir dessas funções, tá? Tanto para MRU e MRUV. E vamos batalhar gostosinho aí também a análise da velocidade e da aceleração, certo? Acredito que vai faltar um negocinho aqui, mas eu desenrolo contigo no final, sem o menor Beyblade. Galera, como é que eu analiso a questão para saber se eu estou falando de um MRU ou MRUV? Eu vou olhar os 4 carinhas que eu te falei. Quando a gente fala do movimento retilíneo uniforme, eu vou ter os 4 caras para avaliar, do uniformemente variado, os 4 caras para avaliar da mesma maneira. A gente vai combinar o seguinte: essa tabelinha a gente vai preencher dizendo o que é constante e o que é variável. O que é variável eu vou escrever delta, tudo bem? E o que é constante eu vou abreviar constantezão ali, vou botar um Czão. Então beleza, quando eu falo do tempo, o tempo ele não para. O tempo não para, não para, não para. Cantor, professor de física lindo, bonito, apaixonante, que homem é esse? Onde eu acho outro desse? Meu Deus, que homem! Então se liga só. Quando eu falo do tempo, não importa o que eu esteja estudando. Na vida, o tempo sofre variação. Então, não importa qual movimento, o tempo varia. Certão? Gostoso. Beleza. Quando eu falo do espaço, galera, posição de alguém. Alguém que está em movimento. Certo? Alguém que está em movimento. Tem como esse alguém não variar a sua posição? Ah, Guto, mas estou falando agora do referencial. Mano, aí, se em relação ao referencial ele está em repouso, eu não posso dar a cinemática dele, pô. Certão? Então, sempre que eu vou avaliar um corpo como se o movimento é retilíneo uniforme, uniformemente variado, eu vou olhar a posição dele. Se a posição mudar dele, se a posição dele mudar em relação ao tempo, então esse cara pode ser estudado pela cinemática. Então, posição sofre variação, gostosinho, show de bola. Beleza? Aí, quando eu analiso a minha velocidade, o movimento uniforme é aquele cara que percorre distâncias iguais em tempos iguais. Belezaço? Showzão? Tranquilo. E no movimento variado, eu percorro espaços diferentes em tempos iguais ou espaços iguais em tempos diferentes. Sendo assim, no movimento uniforme, a gente logo mete a cara, maneiraço, e fala assim: meu camarada, ó, velocidade é constante, e no movimento variado, a minha velocidade sofre variação justamente por conta da aceleração. E quando o meu movimento é variado, porém uniformemente, portanto, o movimento retilíneo uniformemente variado, esse cara vai ter uma aceleração que vai ser constante. Mas, Guto, e no caso do movimento uniforme que tem velocidade constante? Lembra que a aceleração é a grandeza que altera a velocidade? Se a minha velocidade já é constante, eu não tenho ninguém variando ela. Se eu não tenho ninguém variando ela, eu vou dizer que essa minha aceleração ela é igual a quanto? Faltou uma caneta, tá aqui, showzaço, isso vale 0. Tudo bem? Nós não temos aceleração no movimento retilíneo e uniforme. Então, galera, eu queria que vocês analisassem o seguinte: dos 4 pilares,
Quantas variam no uniforme? 2. Espaço e tempo. Show de bola? Calma. Respira, concentra. Quantas variáveis eu tenho no movimento retilíneo uniformemente variável? 3. Show. Tu lembra desse cara aqui na matemática? Uma função. O que é uma função? É uma variável dependendo de outra variável. Por isso, y em função de x. Para cada valor de x, eu tenho um valor de y. Certo? Então, o x está variando e para cada valor que eu dou esse x, o y também vai variar. Então, eu queria que vocês pensassem nessa tabelinha que a gente acabou de montar. Uma função é alguém que eu escrevo, alguém em função de outro alguém. Quantas variáveis eu tenho no movimento uniforme? 2. Uma função eu consigo resolver as minhas variáveis, que é alguém em função de alguém. Quem seria esse alguém em função de alguém? Para o movimento retilíneo uniforme, basta eu relacionar o espaço com o tempo. É daí que surge então a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme, que é o famoso... Quem? Fala tudo para mim. Isso, um de cada vez, hein? Calma, devagar aí. Olha só. Então eu escreveria aqui, ó, a equação para esse cara, S igual a S0 mais VT. Lembra que o movimento uniforme não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, a velocidade está sozinha. É por isso que ela fala assim, sou sozinha, mas você também. Show de bola. E quem são as variáveis? Como tu escreveu lá em cima, posição variando em função do tempo. Showzão? Beleza? Tranquilo. S0 e velocidade são minhas constantes. Já para o movimento retilíneo uniformemente variado, quando tu vai olhar o espaço em função do tempo, ela vai ser uma opção de variável apenas. Espaço em função do tempo. Guto, no movimento variado, eu tenho 3 variáveis. Eu tenho alguma função que me permita trabalhar uma variável em função de outra, em função de outra? Pelo menos no ensino médio a gente não vai conseguir trabalhar numa única equação 3 variáveis ao mesmo tempo. E é por isso que o movimento variado vai apresentar para você mais de uma equação. No uniforme, você só tem 2 variáveis, numa equação você resolve. Aqui não, você tem 3 variáveis. Espaço em função do tempo é uma relação. Agora, eu também consigo e preciso relacionar a velocidade com o tempo e preciso relacionar a velocidade com a posição. Só por esse motivo, por eu ter 3 variáveis, que o movimento variado vai se apresentar diante de 3 equações. Tá certo? Para que eu possa trabalhar 2 e 2, de 2 em 2 e relacionar todo mundo na brincadeira. Suave? Tá mais claro agora a diferença para você e a necessidade dessa quantidade de equações? Beleza. Como é que fica então a equação horária do movimento retilíneo uniforme entre posição e tempo? Olha, Guto, aqui eu tinha S em função de T, aqui eu tenho S em função de T, mas o S depende da velocidade. Aonde eu vou estar daqui a certo tempo? Eu vou estar, estou indo de Campos ao Rio de Janeiro. Eu vou estar em Macaé. Mas espera aí, se em 1 hora eu consigo estar na entrada de Macaé, se eu acelerar um pouco mais, se eu pisar um pouco mais, eu posso estar na entrada de Carapebus, de Quissamã, posso estar em Casimiro de Abreu, tudo vai depender do quanto eu vou ter de velocidade. Então a minha posição, ela depende não só do tempo, como também da velocidade. Por isso uma nova dependência, por isso uma nova equação. Como é que isso se estabelece aqui? Como é que a gente trabalha esse cara? Lembra aí? Sou sozinho, mas você também, mas eu estou meio à totoa. Tudo bem? Ou o triângulo da sacanagem voltou a ter 2 em cima e 2 embaixo. E nem sextou ainda. Então, olha só. Eu queria que vocês analisassem que, na verdade, você só tem uma equação de espaço em função do tempo. Por quê? No movimento retilíneo uniforme, como a minha aceleração é 0, se eu botar 0 aqui, isso aqui some. E eu caio aonde? S igual a S0 mais VT. É mais fácil enxergar assim, né?
Foca em mim, rapaz. Olha aqui. Então, o que acontece? O que eu vou ter que analisar? Primeiro, aqui eu tenho uma função de que grau? Aqui, Guto, a gente tem uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, y igual a x mais b. Como é que esse cara se comporta no gráfico? Ele tem que ser o quê? Toda função de primeiro grau, ela representa uma reta. Ah, é verdade. Escrevi aqui assim, pronto. Uma retinha, gostosinho. Então, o que você vai ter que analisar? Ah, vou escrever uma reta, mas uma reta aleatória? Não. Tu tem que olhar o coeficiente angular. Y igual a x mais b, lembra? Y igual a x mais b. O meu coeficiente angular é o cara que multiplica a minha variável. Se a minha variável é o tempo, é a velocidade. E aí tu vai ter o quê? Se a velocidade for positiva, eu vou andar para frente. A minha reta vai ser uma reta crescente. Algo do tipo assim. Tudo bem? Nesse caso, eu estou dizendo aqui que a velocidade do meu corpo ela é positiva. Se ela é uma velocidade positiva, eu tenho uma reta crescente. E se eu tenho uma reta crescente, eu estou descrevendo o que eu chamo de movimento progressivo. Não dá mole na nomenclatura. Ninguém vai te perguntar se o movimento é progressivo ou não, mas ele vai dizer no enunciado, e essa palavrinha é significativa para você. Agora, quando eu tenho uma reta numa função de primeiro grau, mas o meu coeficiente angular é negativo, então se a minha velocidade apresentar valorzinho negativo, portanto menor que zero, eu vou ter uma reta decrescente. Isso indica que à medida que o tempo está passando, eu estou voltando para a origem, certo? É igual quando tu parte da cidade e aí tu vai. Estou na cidade ali, quilômetro 10. E aí eu vou andando assim, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, aquelas plaquinhas da estrada, certo? Quando eu estou me afastando da origem, o meu movimento é progressivo. Quando eu estou vindo no sentido contrário, 10, 9, 8, 7, 6, 5, eu estou me aproximando da origem, aí nesse caso, quando eu comecei aqui, né, numa posição positiva, maior que zero, eu vou ter o meu movimento que eu chamo de movimento retrógrado. Tudo bem? E como é que isso vai ser representado para o movimento uniformemente variado, galera? Isso vai ser representado da mesma forma, do mesmo esqueminha. Só que a posição em função do tempo agora aparece para a gente como uma função de segundo grau. E uma função de segundo grau no gráfico aparece como uma parabolinda, certo? Agora, qual é o lance? Eu não posso ter nenhum componente à esquerda da origem, tá ok? Eu não posso ter nada dessa parábola à esquerda da origem, porque o meu eixo horizontal, o meu eixo x, o eixo das abscissas, representa o tempo, e não existe tempo negativo, tudo bem? Belezaço. Então, o que vai rolar? Quando a minha velocidade for positiva, portanto maior que zero, o movimento progressivo vai apresentar uma parabolinda com concavidade para cima e uma parabolinda para baixo, concavidade para baixo, quando a minha velocidade for negativa e o meu movimento for retrógrado. Beleza? Tranquilo? Suave? Show de bola!